Demorando isso? Para mim já apareceu, Brian, gravando. Gravando, então, boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 18 de dezembro e este é a última live do nosso encontro de toda sexta-feira, Desconfinando as Ideias. Eu sou o professor André Brainer Farias e tenho uma grande alegria de anunciar o nosso convidado de hoje, que vai fechar o programa dessa primeira edição do Desconfinando, que é o meu grande amigo de longa data e colega, Itamar Soares Veiga, que vai abordar o tema biopolítica e tecnologias. Rapidamente eu vou apresentar o Itamar. O Itamar é filósofo, ele é licenciado e bacharel em filosofia, e tem mestrado e doutorado também em filosofia. Ele fez sua graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Fui colega do Itamar no mestrado e no doutorado. Então, conheço o professor Itamar há muito tempo e há muito tempo tenho a honra, né, o prazer de conversar, de desfrutar, né, de boas conversas filosóficas, né? E, além do que, o Itamar é meu colega de departamento e de PPG, né? Então, faz muitos anos que nossas pesquisas convergem bastante, né? Nos últimos anos, principalmente a partir dos temas da biopolítica, né? Frequentemente nós dividimos seminários, né, disciplinas, tanto no mestrado quanto no doutorado, e temos bastante alunos em comum, nos encontramos sempre bastante em bancas. Enfim, é uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar, tem é uma honra para mim assim ser amigo do Itamar e poder e ter a chance de compartilhar, né, ideias com o Itamar, de conversar com o professor Itamar, que tem um campo de interesses assim bastante variado, né? Ele vem lá nos primórdios de estudos em filosofia analítica, filosofia da linguagem, depois passando por estudos heideggerianos, né? Também tem um detalhe interessante, o Itamar, não sei como é que está essa história, ele pode falar também para a gente, mas ele tem uma editora, né? Durante um tempo, eu tive até a honra de publicar de organizar um livro, aliás, casualmente o livro está bem aqui na minha frente, não custa fazer uma propaganda da editora Clarinete. Ele me convidou, eu andava um tempo envolvido com o Willem Flusser, né? E ele me convidou para organizar um volume, né? Uma coletânea de ensaios sobre a filosofia do Flusser. E aí saiu esse livrinho aqui, né? Há uns anos atrás, acho que 2015, se não me engano, da editora Clarinete, que é do professor Itamar. E publicou vários livros, enfim, se ele quiser, ele pode fazer propaganda também da editora. E, mais recentemente, o professor Itamar começou a se envolver com o tema da tecnologia, né, que é o assunto que vai nos envolver nessa live de hoje. E tem uma curiosidade, né, que a gente estava conversando aqui antes, no início, que ele é assim, ele se interessa por tecnologia não apenas assim como filósofo puro, digamos assim, mas como alguém que gosta de pôr a mão na massa, né, de conhecer os procedimentos técnicos mesmo, assim, né, de manipulação mesmo, assim, de programas e botar a mão na massa mesmo, né? Inclusive, andou uma época às voltas com um projeto de construção de um robô, de um pequeno robô que serviu para ele realizar uma série de pesquisas, né, enfim, de inserções no campo da filosofia prática a partir dessa questão
programação, né? Também seria bem interessante que ele falasse dessas experiências, né, técnicas, né, no campo assim, né, não só do pensamento conceitual filosófico sobre tecnologia, mas de oficina, digamos assim, né, de construção de robôs, enfim, de tecnologias, de programas, de manipulação desses materiais complexos, né, de inteligência artificial, que tem dado muito pano para manga, né, recentemente, no campo biopolítico, né, que é o tema que é o digamos, guarda-chuva, né, desse programa do nosso grupo de pesquisa, que é Biopolíticas, as últimas pesquisas, os últimos projetos do professor Itamar, então, envolvem a relação entre biopolítica e tecnologias. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Professor Itamar, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o convite, né, para encerrar no dia de hoje essa programação. E é isso, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Certo. Muito obrigado, Brainer, por essas palavras, certo? Você é muito gentil e falou um monte de coisas, assim, minha, assim, só faltou o teatro, né? O teatro, há 9 anos atrás eu entrei pela última vez no palco, né? Foi uma coisa muito legal fazer teatro, gostei muito de fazer teatro. E o André sabe dessas experiências, assim, também. E as palavras do André foram bastante, o André contemplou grande número de aspectos, eu agradeço a ele, meu amigo também, nós conversamos bastante, nós compartilhamos uma aula, uma sala também, uma sala de pesquisa no tempo do presencial, nós temos a sala para nós dois, então a gente troca muitas conversas assim sobre as leituras que a gente está fazendo, nem sempre leituras só de filosofia, às vezes leituras sobre literatura também, ou sobre uma poesia, ou sobre um filme. O André é um companheiro muito importante assim que eu tenho na Universidade de Caxias do Sul, é alguém com quem eu me sinto muito à vontade para compartilhar minhas ideias e expressar minhas opiniões. Quero agradecer a ele esse convite de vir aqui finalizar essa longa jornada que vocês construíram, né, que o grupo todo construiu, e sobre confinamento, desconfinando ideias, né? Então, me coube assim uma função assim delicada até, porque é uma finalização, e eu comentei com isso com o André um pouco antes, numa banca que a gente participou, que achava que ele tinha que falar assim, no final, assim, também, né, ou antes, sei lá, não importa, durante a minha apresentação mesmo, porque ele participou de todos os eventos, ele é organizador, ele está encerrando também essa jornada. Uma jornada muito importante, tendo em vista a situação que a gente vive, né? Bom, eu vou para a minha apresentação, então, pessoal. Eu não vou projetar ela, tá? Eu até poderia projetar, mas o texto que eu fiz, talvez eu projete para vocês. O texto que eu fiz, ele não é muito, ele não está muito trabalhado, então vai ter algumas alterações, tá? Então eu vou projetar para vocês, eu acho, porque Sim, é mais interessante do que eu ficar falando. Pode ser? Pode você ser? acha? Não, se me permite interferir um pouco, Sim. eu não sei se fica à vontade, mas assim a gente não tem feito isso assim de compartilhar Ok, a tá tela, bom, né? tá. Eu acho que Então não vai. de repente fica assim mais conversado mesmo. Beleza. Então tá. Mais conversado, vai ser ótimo então, não sem problemas, tá? Vou fazer assim então. Então, começando então, um dos aspectos mais importantes de uma análise biopolítica na nossa época é a diversidade de pontos de partidas possíveis em termos teóricos, isso é, em termos de fonte de pensamento e reflexão que temos disponíveis a respeito dos acontecimentos que nos são conhecidos. Esses acontecimentos podem ser acontecimentos históricos ou acontecimentos mergulhados numa realidade,
no nosso caso, uma realidade urgente, né, que é a realidade da pandemia. Então, eu estou variando um pouco o texto que eu estou lendo também. Mas é importante deixar claro que uma proposta sobre a discussão biopolítica deveria, em princípio, assinalar o seu ponto de partida, dentre os mais diversos pontos de partida entre conjuntos de ideias possíveis. É fato que Foucault desenvolve de forma mais madura esses termos, mas há deslocamentos importantes que seguem Foucault até um determinado ponto e depois tomam novos rumos. Esse é o caso de Agamben e sua centralidade na vida nua. Não só isso, né, fazendo uma digressão, Agamben também tem uma recuperação de toda uma perspectiva cristã, da influência cristã no Ocidente, né, bem diferente de Agamben, né? Ele recupera isso de uma forma, através de uma análise biopolítica, mais institucional e não tão pessoal, assim, né? Então, Agamben é um caso, né, que segue Foucault, mas toma um novo rumo. Eu cito outros aqui, né? E também o Deleuze, também, né? Deleuze, que é cronologicamente anterior a Agamben, principalmente no livro Conversações, né? E aí temos aí também uma pessoa que embarca na biopolítica e toma um novo rumo, né? Toma um rumo diferente. É o caso de Mbembe também, que faz uma apropriação de Foucault e aponta para um decolonialismo, né? Que é um tema que eu estou começando a me interessar agora, um tema muito interessante. O André já está trabalhando há um tempo sobre isso. É o caso de Byung-Chul Han também, em sua análise sobre a sociedade antes dos fenômenos da pandemia. Então, Byung-Chul Han também tem uma biopolítica, né, para apresentar. A gente pode discutir a qualidade dessa biopolítica, mas ele tem, na descrição que ele faz da sociedade antes de acontecer a biopolítica. E também o caso de Roberto Espósito, e eu não vou me alongar muito, e também outros estudiosos. Então, se a gente vai falar sobre biopolítica, a gente deve assinalar um ponto de partida, deveria assinalar um ponto de partida teórico que nos acompanharia nessa fala, mas eu não vou fazer isso. Então, eu coloquei assim no texto. Ó. Então, são diversos os pontos de partida para análise biopolítica. Qual deles vamos adotar para enfrentar nossa jornada na noite de hoje? Creio que, no momento, uma resposta que abre para o mundo de uma forma direta e tem relação com o estado atual em que vivemos, o estado de confinamento e de relação com a tecnologia, esse é o nosso estado. Nós estamos em confinamento, tá? E numa relação com a tecnologia. Agora, toda a população está em confinamento? Não, não está. Não está. Seja porque deveria estar e é negacionista, seja porque é um trabalhador e está entregando a comida, e está fazendo isso, e está trabalhando no supermercado, então não está em confinamento. Mas, em tese, a recomendação é essa, né? Confinamento e uma relação com a tecnologia. Depois nós vamos falar sobre essa relação com a tecnologia. Então, para trabalhar essa realidade de uma forma direta, né, que trate o confinamento e a relação com a tecnologia, nós vamos nos afastar um pouco da densidade teórica e não vamos assumir nenhum desses pensadores em especial. Tá? Bom, isso é para falar assim, sobre a filiação da minha fala. Então, a minha fala vai ser uma fala desfiliada, né? Ela vai ser baseada em outra coisa. Então, eu vou tentar colocar o que vai ser baseado nessa outra coisa. Eu e o André estamos lendo esses autores, né? Esses autores que eu citei, Foucault, Byung-Chul Han, etc., esses autores da biopolítica, Mbembe, né? Então, estamos lendo esses autores e desenvolvendo nossas pesquisas, publicando os resultados, né? Os resultados alcançados. Um bom momento para nos sentir, agora nessa apresentação, é um bom momento para nos sentirmos mais livres para contribuir com o mundo atual. Então, não seria o caso agora de se preocupar prima facie com um lastro teórico. Nesse sentido, e se isso é aceitável, se essa postura que eu estou assumindo é aceitável, uma análise voltada aos acontecimentos atuais
pode ser um guia plausível. Portanto, vamos tratar sobre os acontecimentos atuais, vamos assinalar as suas características biopolíticas e tentar esclarecer um espaço de diálogo, ao invés de um espaço de discussão, de ideias e posições de autores. Porque fazer discussão das ideias dos autores, das posições que eles assumem, é bem mais denso teoricamente. Mas nós estamos indo em direção aos fenômenos, em direção aos acontecimentos do mundo atual. Então, se nós fizéssemos discussão de posições de autores, nós não estaríamos efetivamente desconfinando as ideias, né? Então, elas ainda estariam confinadas, circunscritas ao espaço teórico de um autor e da disputa que esse autor assinala. Mas nós não vamos fazer isso hoje. Hoje não, por enquanto não. Talvez num outro momento. Então, nós não estaríamos desconfinando as ideias e sim formatando as nossas ideias. Então, nós não vamos fazer isso, não vamos formatar nossas ideias. Vamos direto aos acontecimentos. Agora eu passo a falar apenas dos acontecimentos. Um desses acontecimentos, certamente aquele que constitui o vetor em relação aos demais acontecimentos, é a pandemia. Ela nos trouxe a essa situação de isolamento social, por um lado, e, de outro lado, a um entrosamento compulsório com a tecnologia. Isso significa que a tecnologia se tornou parte de nossas preocupações quando estamos voltados para a produção é trabalhar, né, em uma situação de confinamento. Até então, para um número expressivo de pessoas, a tecnologia ou a comunicação virtual relacionada ao trabalho e à produção era apenas uma alternativa possível, mas não havia preferencial. Mas a partir da pandemia, migramos para a esfera da produção e comunicação digital de uma forma nunca antes vista. Isso confirma algumas tendências do próprio capital, agora falando da economia e do capital, logo do capitalismo, do capital, que faz uma migração. Isso confirma uma tendência do capital. O fato de nós termos ido para o âmbito da tecnologia confirma uma tendência do capital. É isso que eu quero dizer. O capital ele está fazendo uma migração, né? Uma migração do âmbito industrial para o âmbito social. Então, o social no sentido de usufruir, mapear, controlar e tirar o lucro da produção social, não da produção da fábrica, né? Então, o capital está migrando para essa direção. Isto é, da produção social do trabalho a partir de um conhecimento prévio obtido pelas populações, né? Essas populações produzem e consumem esse produto do trabalho social e o capital ele está se voltando para isso, ele se voltou muito para isso, ele está indo para essa esfera. A fábrica ela foi, que é o industrial, né? Capital industrial, a fábrica ela foi para bom, depois eu vou falar sobre isso. Vou continuar aqui o texto. Mas essa é uma discussão que precisa de mais detalhes, principalmente relacionada aos modos como acontecem as relações entre capital e trabalho dentro de um cenário pós-industrial. Não podemos fornecer esses detalhes agora, mas podemos fornecer intuições mais gerais a partir de contextos mais abrangentes, contudo evidentes. Um contexto evidente da pandemia, o contexto mais evidente da pandemia, nos termos dessa relação entre capital e trabalho, é a presença agora tornada necessária das grandes plataformas de comunicação digital. Daí, então, nós temos o Google, temos o Facebook, temos o Twitter, temos o Zoom, né, e temos as outras plataformas que nos permitem fazer uma comunicação online, por exemplo. Os serviços continuam e a forma deles sobreviverem, esses serviços que as plataformas provêm, continuam, e as formas dessas plataformas sobreviverem é pela recolha dos dados e aperfeiçoamento de nosso engajamento em seus diferentes usos. Então, as plataformas elas têm a capacidade de direcionar o nosso engajamento para uma determinada direção. Então, ela vende o nosso engajamento, né? Ela vende o nosso engajamento em uma determinada direção. Isso funciona, em grande parte funciona muito bem. Ou seja, a grande parte das pessoas tem o seu engajamento direcionado pelas plataformas
e esse objetivo de direcionamento é bem sucedido. Em geral, é bem sucedido. A margem de erro é pequena e funciona. Tá? Então, mais do que uma mera sobrevivência financeira dessas empresas de comunicação digital e facilitação da produção de material digital, a recolha e uso dos dados se tornou um modelo de negócio nessas últimas 2 décadas, principalmente nos últimos 10 anos. Então, fornecer a plataforma grátis, né, e permitir a comunicação das pessoas e a troca de informações e tal. Mas não só isso, tá? Também vários outros modos de você usufruir gratuitamente alguns recursos digitais da internet, certo? Existem outras formas de você fazer isso gratuitamente. Permitiu que houvesse um lucro aí a partir da recolha e dos usos dos nossos dados, né? Então esse lucro e esse procedimento gerou um modelo de negócio. Então, é essa palavra que nós vamos deixar separada. A expressão não é uma palavra, é 2 palavras, 3 palavras. Modelo de negócios. Então, trata-se de um modelo que, empregado com atenção e cuidado, gera lucro. Então, a pergunta sobre as relações de poder envolvidas, as perguntas sobre como desfazer essa possibilidade de um mau uso dos dados, por exemplo, de um uso dos dados para manipulação de um eleitorado, de um uso dos dados para compelir o público de uma margem específica, com uma idade específica, com uma renda determinada a consumir, ou seja, compelir ao consumo. Como desfazer isso, né? Essa pergunta tem como alvo, no final das contas, o modelo de negócio. Embora não seja alguma coisa evidente e comum, criticar o modelo não é evidente e comum criticar o modelo de negócio, né? E porque ele funciona e gera lucros, né? Então, a chave que nós temos que trabalhar para fazer a nossa crítica, né, e para se pensar em mudanças, é a seguinte: não se muda o modelo de negócios lucrativo dentro de um sistema, né, a não ser modificando o sistema. Então, o alvo não é o modelo de negócios, nem a possibilidade de aperfeiçoamento do modelo de negócio. O alvo, nesse caso, é o sistema que comporta aquele modelo de negócio. É. Então, em tese, seria isso, mas dá para trabalhar melhor essa ideia, certo? Então, vamos ver aqui, onde eu parei de ler o texto para fazer um comentário, deixa eu achar assim. Então, a pergunta tem como alvo o modelo de negócio, embora seja alguma coisa evidente e comum, criticar um modelo de negócio que funciona e gera lucro não é uma coisa que se faça. E aí está a chave para se pensar em mudanças. Não se muda o modelo de negócio lucrativo dentro de um sistema, como o sistema capitalista pós-industrial, somente se consegue modificar esse modelo de negócios por meio do sistema e não por meio de um ataque direto ao modelo mesmo. Então, para nós mudarmos o modelo de negócios, para nós até modificarmos ou extingui-lo, nós precisamos não ir direto ao modelo de negócio, mas ir direto ao sistema. É o sistema que acomoda aquele modelo de negócio, certo? De uma forma mais revisionista, se muda o modelo de negócios atingindo a sua capacidade de lucro. Tá? E de um modo mais radical, se muda o modelo de negócio extinguindo o sistema. É assim que a gente muda o modelo de negócio, extinguindo o sistema, certo? Quer dizer, acaba com o modelo de negócio, extingue o sistema. Mas se a gente quer ser revisionista, a gente só quer aperfeiçoar, mudar o modelo e não extinguir o sistema, então a gente atinge a capacidade do modelo de gerar lucro. Ele vai gerar menos lucro, vai ter restrições. Eu não sei se isso é factível, mas eu faço a pergunta sobre isso. Como se faz isso? Modificando as necessidades do sistema no qual esse modelo está inserido. Quando eu falo sistema, é o sistema econômico vigente, no caso, é o sistema capitalista pós-industrial, né? Então, como é que a gente modifica, como é que a gente faz essas mudanças, né? Essa mudança, principalmente essa mudança revisionista, não radical. Modificando as necessidades do sistema no qual o modelo está inserido.
de uma forma mais forte do que a revisionista, muda-se o modelo de negócio, extinguindo a sua possibilidade de lucro. Então, nesse caso, o sistema próprio ele é modificado, porque o sistema capitalista ele gira em torno do crescimento e do lucro. Né? Podemos fazer uma outra pergunta: como assim? Mudando o sistema, mudando-se os sistemas, extinguindo o sistema, nós acabamos com o modelo de negócio. É claro que isso é muito mais forte e amplo. É claro que as pessoas começam a fazer isso quando outros detalhes do sistema não são também tão agradáveis. Por exemplo, quando explodem notícias, quando a gente vê notícias de largo alcance sobre o aquecimento do planeta, daí o que a gente diz? A gente diz assim: o sistema tem que mudar, porque nós não podemos continuar fazendo essas coisas que aquecem o planeta, tá? Então, porque a gente tem que mudar o modelo de negócio, mas a gente não muda o modelo, a gente diz o sistema deve mudar. Agora, de uma forma revisionista, a gente diminui o lucro do modelo de negócio para que ele se modifique e não aqueça o planeta. Né? Então, existem iniciativas nessa direção. A ideia de que a gente não seja... não destrua as nossas democracias, né? Pelo uso de dados. A ideia de que a gente não seja compelido a consumir, tá? E não seja vasculhado em sua privacidade, como se anuncia e como acontece, ela somente é combatida com uma mudança do modelo de negócio. Essa mudança pode ser uma mudança pequena, mas pode ser uma mudança radical também. Mas todas essas duas mudanças interferem na própria perspectiva do sistema, porque o sistema capitalista gira em torno do lucro. Tá? A ideia toda que está por trás aqui é que o lucro do capital ele está ficando velho, sabe? A ideia de que o capitalismo ele se movimenta a partir do lucro e gera lucro está se tornando uma ideia incômoda, até para qualquer pessoa. Não precisa nem ser de esquerda nem de direita. Está se tornando uma coisa incômoda. Então parece que está ficando tardio isso, tá? Tardio. Mas, enfim, isso é uma outra ideia que mais tarde eu vou desenvolver um pouquinho. Deixa eu acabar essa parte do modelo de negócio. Então, é muito interessante falar modelo de negócio, porque a conversa toda da inovação, muitas vezes que é vinculada em vários canais que a gente tem acesso, fala dessas expressões, né? Modelo de negócios, né? Então, é interessante usar o mesmo vocabulário para referir as mesmas coisas, né? No final das contas. Então, vamos continuar aqui. É claro que as pessoas começam a fazer isso quando outros detalhes do sistema não são também tão agradáveis, que é o caso do aquecimento do planeta, a poluição originada pelo consumo, a depressão das pessoas dentro das relações de trabalho. Isso aí está acontecendo bastante, e o Bill Churran falou disso antes da pandemia. A sociedade do cansaço é uma sociedade que deprime as pessoas, sabe? Então, agora na pandemia nós temos a depressão também por causa do confinamento, né? Então, essas relações, tá? Essas relações de trabalho, elas oscilam entre serem muito flexíveis, onde você é o seu próprio patrão, o que gera uma sociedade de desempenho, ou serem muito defasadas, como as palestras de estímulo aos funcionários no estilo dos anos 90. Antigamente, eu trabalhei nos anos 90 num banco, sabe? Então, eu vivia essas palestras que deveriam estimular a gente a, sei lá o que, tipo, vestir camiseta ou ficar tão estimulado assim. Então, essas palestras, né? E que hoje, né, elas são meio requentadas às vezes, tá? Às vezes ainda se usa esse tipo de procedimento em algumas empresas, né? São requentadas em alguns ambientes, ou então vigora a pior coisa, que é o velho autoritarismo, né?
que é uma coisa totalmente anacrônica na gerência de uma empresa ou de uma instituição. O autoritarismo que decide as coisas e não dá nenhuma justificativa das suas decisões, tá? É totalmente irracional. Então, essas coisas são das relações de trabalho. Então, as nossas relações de trabalho estão oscilando entre serem muito flexíveis, onde você é o seu próprio patrão, e serem estranhas, quase bizarras, no sentido de você participar de palestras de estímulo psicologizantes ou autoritarismo no estilo totalmente anacrônico da decisão que é tomada sem nenhuma justificativa. Bom, vamos continuar. Então, por que eu falei das relações de trabalho? Porque eu estava falando dos modelos de negócio. Os modelos de negócio me levam para o sistema. O sistema é o sistema capitalista pós-industrial. Dentro do sistema capitalista pós-industrial, nós temos uma coisa que nos atinge, que é as relações de trabalho. Tá? E as relações de trabalho foram descritas agora há pouco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Então, vamos continuar, então. Talvez um indício da mudança do sistema seja a sua transposição para o âmbito do crédito social. Olha que interessante, tá? Isso tem a ver com tecnologia também, e tem a ver com biopolítica. Essa expressão crédito social. Essa expressão, ela significa aqui uma ferramenta social de controle e disciplina da população, sendo testada pelos chineses, e deve ser empregada no ano que vem, de forma a passar da etapa de teste e alcançar uma implantação generalizada na China. Se não me engano, são 43 municípios chineses que estão fazendo o teste do crédito social de diferentes formas, né? Mas a ideia é implantar isso para mais de 1 bilhão de chineses, né? O crédito social. Então, isso é diferente do capital, tá? Isso é diferente do capital, porque, por enquanto, lá na China, eu explico aqui, o crédito social está associado ao dinheiro que você tem na conta também. No sentido de que você tem dinheiro e tem pontuação social, então você pode viajar, tá? Viajar para a Europa, tá? Ou viajar para o Sudeste Asiático. Agora, você tem dinheiro, mas não tem pontuação social, não tem crédito social, você não viaja. Então não depende só do dinheiro para você viajar. Depende do comportamento que você tem. Porque o crédito social é uma forma de recompensar ou punir comportamentos das populações. Vou falar aqui agora. O crédito social é uma pontuação que está associada ainda ao dinheiro, ainda tem essa associação com o dinheiro, mas, em termos de capitalismo, isso pode vir a substituir o dinheiro. É essa a ideia que é diferente, certo? Porque lá na China ainda está associado ao dinheiro, né? Mas a hipótese que eu estou trabalhando aqui, eu não sei se os chineses trabalham essa hipótese também, não sei se alguém está trabalhando essa hipótese, é que o crédito social, que é uma ferramenta de controle do comportamento de uma população, ela pode vir a substituir o dinheiro, se tornar uma outra forma de você conseguir benefícios, ou ser punido, né, de uma forma mais direta, sem a intermediação da sua vontade sobre um dinheiro, tá? Um dinheiro que você tem. Atualmente, a pessoa pode ter um dinheiro e diz assim, não, eu vou comprar um carro, então vai lá e compra o carro, tá? Mas agora tem crédito social lá na China, então a pessoa diz, eu vou comprar um carro, ainda não posso, eu tenho que me comportar melhor, porque eu tenho que aumentar a minha pontuação, porque não adianta ter só o dinheiro, precisa ter também a pontuação para fazer certas coisas. Então, se a pessoa lê o jornal do partido, ele ganha ponto, tá? Se ele come comida saudável, ganha ponto. Se ele passa no sinal vermelho, perde ponto. Tá? Se ele não ajuda as pessoas, deixa de visitar as pessoas idosas que são parentes dele, perde ponto. Mas se ele visita as pessoas idosas que são parentes dele, ele ganha ponto. Então, é um controle da população, né? Como é que as pessoas sabem disso, né? Pelas câmeras, tá?
É pelas câmeras que faz leitura, né, a leitura facial, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e daí trabalha com com o banco de dados, localiza o teu nome, porque faz a leitura da sua face, localiza o teu nome e coloca a tua pontuação. Ah, ele acabou de ajudar uma pessoa a levar o lixo para a rua. Pronto, ele vai ganhar um pontinho, tá? Certo? É mais ou menos assim. Então, eu vou continuar aqui a leitura para não perder. Se isso acontecer, né, se o crédito social vir a substituir o dinheiro, se isso acontecer, o foco do sistema seria o comportamento em geral do indivíduo, e não somente o comportamento dentro da produção, né, no caso a execução do trabalho. Mas mesmo assim, lembre-se que o trabalho a médio prazo, o trabalho a médio prazo deve migrar para um trabalho social, e não permanecer como trabalho humano industrial. Dentro do trabalho social que se desenvolve nas nossas sociedades, nós temos hoje uma pontuação, vocês sabem, né? Nós fazemos uma pontuação. Nós pontuamos os setores flexíveis de vendas, né, de lojas, então a gente compra na Black Friday e depois vem o site da plataforma que a gente usou, ou da própria empresa, que é site da loja, para a gente pontuar e avaliar, certo? Então, nós fazemos isso, né? E nós também pontuamos os entregadores de comida, né? E os entregadores de outros serviços, nós pontuamos. Ou seja, o mecanismo de pontuação, nós já estamos convivendo com esse mecanismo. Nós estamos convivendo com a sua prática e usufruindo, mediante esse mecanismo, de um trabalho social, né, na qual o entregador, por exemplo, é bem o papel do entregador, né? O entregador cuida de seu desempenho e não há patrão para o motoboy, não tem patrão para o entregador do iFood, né? Então, mas tem a pontuação dele, certo? Então, o trabalho dele é um trabalho social, é um trabalho de produção social e não produção empresarial. Ele não é um funcionário de uma empresa, né? Pontuando. Então, nós fazemos isso, tá? Nós já estamos se preparando para essa pontuação, tá? O que os chineses fizeram é elevar essa pontuação que existe a um novo patamar, a um outro patamar, né? E mediante o uso de câmeras e softwares de análise de dados, punir e compensar o comportamento das pessoas, e não apenas os processos de venda, no caso de lojas online, né, ou lojas que têm plataformas online, ou lojas que têm site online, não só processo de venda, e não só prestações de serviço, como no caso dos entregadores. Então, os chineses elevaram isso ao patamar de pontuar os comportamentos das pessoas. É evidente que aqui as plataformas que permitem as vendas e as prestações de serviços são pontos cegos, tá? Exato, eu quis falar assim, ó, por exemplo, hoje nós pontuamos o entregador e pontuamos até o restaurante, de onde é que veio a comida. Mas o que ficou de ponto cego aí é a plataforma. Nós até podemos pontuar a plataforma, às vezes ela manda pesquisa para pontuar. Pontue o iFood. O que você está achando do iFood? Então, às vezes é isso, tá? Mas às vezes não. Mas é um ponto cego a plataforma, porque é ela que determina a forma como ela vai ser pesquisada de alguma maneira, libera uma pesquisa, etc. Ela ainda é um ponto cego, né? Então, é evidente aqui que as plataformas, e daí tem outras, tem a Amazon, tem a Google Play, né? As plataformas que permitem as vendas e as prestações de serviços são pontos cegos que lucram para fazer esse papel de intermediação, eles lucram nesse papel de intermediação. Então, esse ponto cego não pode ser desprezado, pois essas plataformas são poderosas, falar sobre elas significa falar sobre a tecnologia em si mesma. Porque as plataformas que têm a tecnologia, nós temos o trabalho social. O trabalho social. Aliás, em termos de trabalho social, os professores, né, que dão aula online, viram como é muito mais cansativo, muito mais trabalhoso dar aula online do que dar uma aula presencial, né? A gente teve essa experiência também. Então, as tecnologias por si só não significam um determinado comportamento, um direcionamento, um controle, embora tudo isso seja possível, na maior parte das vezes.
todas essas funções são realizadas, né, de controle. Nós sabemos que tem hoje controle, tem direcionamento, certo? Então, elas são realizadas, né, a partir são realizadas, né, e isso consegue... eu vou falar aqui sobre o comportamento depois, né? Existe uma determinação do comportamento a partir de estímulos orientados por perfis gerais, o que significa o direcionamento, a possibilidade de fazer com que uma meta e alvo seja efetivamente alcançados, e um maior controle. Sobre esse controle, podemos dizer que ele é micro, esse controle que exerce, ele é exercido sobre o indivíduo, então é micro, dentro de um espectro macro. Nesse último caso, esse controle também é populacional. Um controle micro de populações gigantes. Vou passar para o outro lado. Podemos dizer que esse controle gigantesco de uma população deve encontrar, em alguma medida, cumplicidade com a população. Então, a população chinesa não necessariamente desgosta do sistema de pontuação do crédito social, porque daí evita as pessoas fazerem certas pequenas falcatruas cotidianas, certo? Então, a pessoa estaciona o carro na faixa de segurança, tá? Ou na vaga do idoso. E daí, então, no ano seguinte, aquele município implanta pontuação social. Daí a pessoa faz isso, é punida, e os outros dizem assim, finalmente estão punindo o cara que cometia esses dois absurdos, né, de estacionar na vaga do idoso e tal. Então, não necessariamente as populações elas são contra, aliás, elas até têm uma certa simpatia em relação ao crédito social, tá? E isso é feito pelas câmeras e o rosto das pessoas aparece em quase tudo que é tela, certo? Todas as pessoas, as que ganham pontuação, as que baixam pontuação, basta tu estar próximo de uma tela, e tem tela para todo lugar e câmera para todo lugar, aparece o seu rosto lá, né? Isso significa, a população gosta disso, se sente mais segura com isso, e gosta de que aqueles que não seguem as regras simples sejam punidos. Um exemplo disso é a implantação de um teste em várias cidades chinesas, né? Agora eu repeti um pouco aqui essa parte do crédito social, né? Eu vou voltar aqui, né? Vou passar para o outro lado aqui, porque eu andei escrevendo em duplicidade, né? Em geral, as populações aceitam isso, mas esse sentimento da população não é algo necessário. O controle por câmeras e pontuações que funcionam como um crédito social, paralelo e complementar ao próprio dinheiro, são implantados também, inclusive, também, a população não precisa gostar, porque lá na China, esse controle do crédito social, né, ele é implantado também para populações com histórico de amotinamento, né, social e distúrbios e violência, que é o caso de algumas etnias minoritárias, principalmente muçulmanos, né, na China. Então, não necessariamente as populações gostam disso, né? Elas não sempre gostam disso, às vezes elas estão sobre essa política do crédito social e da controle por câmera, por causa de uma política de governo, né? A capacidade de identificação de imagem, então, agora vamos falar sobre aspectos mais técnicos, depois a gente pode se encaminhando para uma discussão. A capacidade de identificação de imagem por meio de treinamento de modelos digitais melhorou muito com a descoberta das redes neurais artificiais, tá? Então, as redes neurais artificiais, ela na verdade, ela é alguma coisa que já existia, tá? Existia desde a década de 50, 60, só que não tinha hardware para isso, né? Não tinha hardware para ficar rodando e usar esse tipo de coisa, de recurso de algoritmo, né? Que é a rede neural artificial. As redes neurais artificiais são um setor interno dentro da área de aprendizado de máquina, que chama-se em inglês Machine Learning. Então, nós temos uma área que é Machine Learning, dentro delas tem as redes neurais artificiais. O próprio aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, possui seus próprios recursos e processos internos de manipulação de um banco de dados.
anterior e independente das redes neurais artificiais. Então, o machine learning, ele funciona sem precisar trabalhar com redes neurais artificiais, tá? Mas o desenvolvimento dessas redes e com elas o surgimento de processamento em paralelo, elas trabalham com processamento em paralelo. Aumentou muito a capacidade de modelagem em trabalho com os dados digitais armazenados. Quando eu falo muito, é muito mesmo, muito mesmo. Então, a gente pode treinar um modelo de aprendizado de máquina, pode treinar com um algoritmo habitual de machine learning num processamento linear. Nós podemos levar aí o quê? 3 dias, ou levar 7 horas, vamos supor que a gente leve 7 horas. E treinando esse modelo em rede neural artificial, você leva bem menos 7 horas. Menos que a metade das 7 horas. Então, menos que 3 horas e meia, bem menos que isso. Então, isso é por causa do processamento em paralelo. Depois eu vou dar um exemplo rápido. Assim. Então, isso fez com que as redes neurais artificiais permitissem trabalho com bilhões de dados. Muitos dados. Enorme capacidade de dados, você coloca lá, bota dentro de um processamento de uma rede neural e gera um modelo preditivo. E esses dados saem tudo das redes sociais, sai tudo dos nossos cliques, tá? Do Google também, grande parte. Com os desenvolvimentos das redes, isso eu já falei, né? Aumentou não somente a capacidade, mas também a velocidade do processo como um todo. Para entender isso, um exemplo simples. O que é mais rápido? Pergunto para vocês, o que é mais rápido? Um processo linear ou um processo em paralelo? Vou dar um exemplo. Quando eu tenho uma fila de 50 pontos na minha frente, então na minha frente tem 50 pontos, dispostos, portanto, na forma de uma linha que é linear e demora 1 minuto para percorrer cada ponto. Então, suponha que eu tenha 50 pontos na minha frente e demora 1 minuto para percorrer cada ponto. Cada lugar da fila é um estágio. E para chegar no final, eu demoro 50 minutos. Ok. Mas agora suponho que eu quebre a fila em 2, pela metade. Agora eu tenho 2 filas de 25 pontos. Então eu tenho 25 estágios. Para percorrê-lo, eu levo 25 minutos. Então eu levo metade do tempo. Então isso é processar em paralelo e o outro é processar linear, onde eu tenho que ir um atrás do outro, certo? Em paralelo, eu faço 2 processamentos, né? E eu digo aqui onde acontece isso. O que foi que houve de diferente? Cada estágio processou 2 pontos ao mesmo tempo, paralelamente. Isso é somente uma imagem para entender o processamento digital. Ele foi possível por causa dos núcleos das placas de vídeo, denominados de GPU. Então, eu tenho uma placa de vídeo nesse PC que está me filmando agora, tá? Então, lá tem uma GPU. Então, o processamento em paralelo foi permitido por causa dessas GPU. GPU é a unidade de processamento gráfico. Então, ele processa a informação e a CPU do meu computador processa a informação. E se eu tenho um algoritmo que trabalha isso em paralelo, os dois fazem um trabalho mais rápido do que só a CPU fazer esse processamento. Então, as placas de vídeo fizeram isso, né? Tem esse outro processador dentro delas, que é uma GPU. Ele foi possível por causa dos núcleos das placas de vídeo denominados de GPU. E serviram, até hoje servem, para rodar jogos digitais. Eu também jogo, né? Então sou um jogador também, mas agora estou jogando menos. Então, agora as GPUs, né? Cada vez mais poderosas, as placas de vídeo cada vez mais poderosas, servem para rodar enormes massas de dados em paralelo com CPUs. Dentro das mesmas máquinas. Tem a CPU, sempre tem uma CPU, e se eu coloco uma placa de vídeo, vai ter uma GPU e uma CPU. E se eu quiser, eu posso fazer os dois rodar ao mesmo tempo. Isso acontece quando quando a gente joga, a placa de vídeo faz isso, mas a gente pode fazer rodar um modelo, a construção de um modelo, colocando dados ali, né? Colocando
muitos gigabytes de dados para ela processar. As redes neurais, né, então, voltando para o assunto das redes neurais, já que eu expliquei o processamento em paralelo das GPUs. As redes neurais estavam mais no âmbito das ideias, tá? Porque elas foram criadas antes dos anos 70. Agora, as redes neurais encontraram as GPU das placas de vídeo. E esse é o ambiente de hardware adequado para elas. Com isso, o processamento... Com isso surgiu duas coisas interessantes, tá? Processamento de imagem e o processamento de linguagem natural. Isso aí se tornou possível de implantar em termos práticos. Então, os chineses podem identificar meu rosto de uma forma perfeita, tá? Sem ter margem de dúvidas, porque agora eles têm GPU, eles têm esse processamento de rede neural que usa GPUs e CPUs, tá? Então, eles podem fazer isso. E eles também podem identificar a minha fala, e isso tem a Siri, a Alexa, né? Tem essa da Microsoft, né? Que eu não me lembro mais como é que é o assistente virtual dela. Então, identifica a minha fala, tá? Mas por isso, tudo é por causa de processamento de linguagem natural, que se tornou possível também a partir das redes neurais artificiais. Tá? Elas já existiam, só não tinha hardware para elas. Agora nós temos hardware e nós temos dados. E não para de chegar, certo? Não para de chegar dados. Ainda mais com a pandemia, agora explodiu os dados. Nós temos a invasão da minha privacidade. Ó. Agora eles têm tudo. Invasão da privacidade de vocês. Tem muitos dados. Então, eles... tem processamento? Tem. Cada vez as placas de vídeo se aperfeiçoam mais. Bom, agora vamos tentar concluir. O que significa isso? Significa a interpretação algorítmica da imagem do indivíduo associada com um banco de dados previamente, basta que o indivíduo esteja sendo filmado, e isso o que significa para o som? Interpretação das palavras ouvidas e a associação com o banco de dados prévio, e imediatamente o algoritmo age conforme aquilo que ele leu a partir do modelo preditivo dele, do banco de dados. Esses modelos preditivos de processamento de linguagem natural são tão bons, que eles servem para prever as nossas próximas palavras. Então, vocês já perceberam isso quando vocês estão escrevendo no WhatsApp ou em outro lugar, vocês estão escrevendo um texto e ele já coloca palavras possíveis e, às vezes, ele coloca um trecho possível, umas 5, 6 palavras e tal. Então, ele já descreve antes da gente. Isso é o modelo preditivo usando processamento de linguagem natural. Mas, principalmente, o processamento de linguagem natural está ligado a identificar o som, certo? E saber o que a pessoa está dizendo ali, certo? Agora, concluindo, tá? Mas os avanços tecnológicos dos últimos 20 anos e a pressão que o neoliberalismo faz em relação à desregulamentação deve entrar em conflito, tá? Com uma série de problemas que não são novos, mas antigos. Quais são os problemas que deve gerar o conflito entre tecnologia e o neoliberalismo, né? Que quer desregulamentação? Os problemas são a desigualdade econômica, que não é um problema novo, a discriminação baseada no preconceito, e aqui nós temos o racismo, que não é um problema novo, né? E os problemas ambientais, que são um problema que vem desde a década de 70, principalmente, né? Então, já são aí 50 anos, certo? Então, o avanço tecnológico, né, e a pressão do neoliberalismo em direção à desregulamentação devem entrar em conflito em relação a esses problemas antigos. Mas agora isso se torna mais agudo, torna-se mais agudo no Brasil por causa do obscurantismo, né? Esse obscurantismo de terra plana e outras coisas malucas, né? E também do contexto anárquico que é gerado pelo desgoverno, certo? Essa anarquia institucional que o governo propaga, tá? Mais uma vez, isso se torna mais agudo também porque estamos numa pandemia. Portanto, há pouco para celebrar em relação aos avanços tecnológicos e uma perspectiva macro.
Os avanços tecnológicos, se não tivesse pandemia, não tivesse desgoverno, eles estavam caminhando para um choque, tá? Entre a desregulamentação e os problemas antigos que já existiam, desigualdade, discriminação, problemas ambientais, tá? Essa é uma tese, tá? Pode estar errada. Talvez em algum momento essa tese está errada, em alguma parte ela está errada. Mas é uma tese, tá? Tem duas teses nessa minha exposição. A outra tese que eu coloquei aqui, que eu não defendi muito, e foi bem explícita, é que o dinheiro deve ser substituído pelo crédito social. Isso não é exatamente uma vantagem, porque o crédito social se baseia na recompensa e punição do nosso comportamento. É como ter alguém, como uma espécie de pai eterno do nosso lado, dizendo, você não ajudou a pessoa a levar o lixo, você vai perder ponto. Hoje nós não temos isso, certo? Nós podemos ter adolescentes crescidos, sabe, com seus 50 anos, ainda um adolescente, nós podemos ser isso. É a pessoa, não, mas eu tenho dinheiro, e daí então o dinheiro... Mas se o dinheiro for substituído pelo crédito social, você perde essa possibilidade de ser um adolescente com 50 anos, certo? No universo regrado. Bom, enfim, esses são problemas. Para terminar, né? Nós podemos colocar ou embudir conteúdo ético nisso tudo? Né? Como é que a gente coloca conteúdo ético nisso tudo? Essa é uma pergunta interessante e importante. Ela é importante porque a predominância de softwares vinculada ao nosso comportamento concreto ou digital dentro da nossa vida é muito evidente. Né? Os softwares predominam. Portanto, pensar que esses sistemas que rodam dentro de uma certa impessoalidade imediata não estejam determinados com freios éticos, com travas éticas, nos dá uma sensação de insegurança muito grande. Então, perguntar se pode colocar conteúdo ético nisso tudo é uma pergunta importante por causa disso. Né? Agora, ela também é uma pergunta interessante, né? Esse assunto não é muito ventilado, tá? Esse assunto da impessoalidade dos algoritmos, né? Dos preconceitos das pessoas que preparam os bancos de dados para criar modelos preditivos. Tem um livro muito conhecido da Cathy O'Neil, americana, sobre isso. Né? Tem outros livros saindo também. Tem livros sobre racismo, os algoritmos criando racismo. Tem experiências do Google, a gente sabe, tem experiências do Google, do Facebook, o Facebook fez um robô uma robô virar nazista, e o Facebook e o Google tem um algoritmo que identifica pessoas negras com animais, então tem racismo também. Então, nós sabemos disso, tá? Então, logo teria que ter conteúdos éticos nesse ponto todo, tá? Mas a pergunta interessante é como, né? Como colocar, né? Colocar ou embutir conteúdo ético lá, né? Então, eu só vou terminar a parte do importante, tá? Esse assunto não é muito ventilado, e os softwares que visam comportamento estão a cada dia ganhando mais espaço. Então, os softwares visam o nosso comportamento, eles estão migrando da ideia de visar o nosso dinheiro para visar o nosso comportamento. Isso é muito interessante, porque vai casar, sim, com esse crédito social chinês, né? E o Bill Churran falou, né? O Ocidente, o pior perigo para o Ocidente é que ele vai importar o modo de controle chinês, né? Modo de controle chinês. E daí, então, as liberdades individuais vão serem ameaçadas, né? Porque o Ocidente tem isso na democracia. Bom, os softwares que visam comportamento estão a cada dia ganhando mais espaço, porque estão principalmente vinculados ao nosso ato de consumir, se comunicar, se deslocar para lá e para cá. Na medida em que eles são facilitadores, nós não os questionamos, nós os usamos. E a capacidade, nós também não questionamos muito, agora está se começando um esforço nisso, nos últimos 3, 4 anos, de questionar a capacidade que eles têm de coletar nossas informações sobre a nossa vida. E a pergunta interessante é como embutir dentro dos softwares elementos éticos, tá? Essa é uma pergunta muito interessante e ela é muito urgente. Tá? Eu não tenho uma resposta para ela, tá?
Eu tenho um grupo que eu formei que chama-se, em inglês, né, Codify Philosophy. Então, filosofia codificada. A ideia é que a gente consiga encontrar uma estrutura formal dentro da filosofia que todos os filósofos usam e colocar isso em código e jogar isso como uma espécie para dentro de um software para ter um efeito retardado no software. Quando o software trabalhar uma questão ética, ele vai acessar aquilo ali, porque seria aquilo ali que deixa o software meio estranho, seria tornar o software filósofo também. Mas a gente não sabe se vai conseguir, provavelmente, não sei se eu vou ter tempo para conseguir isso. Eu acho que é isso aí, né? O que tu acha, Brian? Posso parar aqui? Sim, sim, tá. Muito, muito obrigado. Foi muito bom, foi muito bom. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Brian. Muito bom. Boa Eu tenho oportunidade de falar um certeza pouco. que se tivesse mais tempo, terias aí muito mais coisas para falar, né? Mas Se não fosse final de semestre, né? Final de semestre é dureza, né? é. Não, Nós estamos no final. Wilson aí sabe disso também. e a ideia da nossa live é poder fazer um diálogo também, né? Ah, beleza. E foi muito boa a tua exposição, muito esclarecedora, né? Queria dizer assim, antes de mais nada, que você foi entre nós, assim, que falou desde agosto, né? O primeiro que formalizou, assim, digamos, a ideia geral que está embutida no título do programa, né? Desconfinando as ideias, né? Você falou ali no início que poderia fazer uma fala mais teórica, né? E teórica. De autores ou não, né? E como o interesse aqui da gente é desconfinar as ideias, então a sua opção foi não discutir, né? Não carregar muito na discussão, no diálogo de autores, e ficou muito bom. Exato, exato. Eu já faz tempo que eu escuto. Eu quis apostar em nós dois, sabe? Sim, muito bom. Eu quis apostar em nós dois, porque nós dois estamos fazendo essas pesquisas, né? Nós dois estamos publicando e tal, eventualmente publicamos e tudo, né? Esse ano eu publiquei muito pouco, mas enfim, né? O André também está escrevendo, publicou um livro muito, vocês viram, né? Um livro de ideias, como é que é? Filosofia no confinamento, com vários autores ali. Então, eu quis apostar em nós dois, porque eu acho que fazer uma coisa assim meio erudita, né, seria o que eu coloquei, né, seria um pouco confinar, né, formatar as ideias. Eu não quero formatar a ideia, né. Exatamente. E para Então, mim, é melhor falar de software não formatando, né. exatamente. Não, muito bom. E acho que assim esse ano, né, da pandemia, ficou muito claro assim. Parece que soou um certo alarme na gente. A gente que trabalha com ideias, né, com pensamento, de digamos assim, para usar a fenomenologia, de voltar às coisas mesmas. Vamos, né? Não no sentido de Husserl, mas no sentido assim, vamos falar sem sem muitos meandros, né? Sem, né? Realmente com a intenção de comunicar, com a intenção de desconfinar mesmo, né? E isso aconteceu comigo, assim, né? Tudo que eu escrevi, todas as minhas abordagens, assim, em lives, em aulas, desde o início, lá de março mesmo, eu senti isso, né? Essa necessidade meio urgente, assim, de, de se comunicar mais, né? De ser mais transparente, né? De trazer mais. Certamente tem a ver com esse efeito do isolamento social, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu queria só, assim, tem várias ideias, e tenho certeza que o grupo aí tem várias ideias. Eu queria só compartilhar com vocês. Vários aqui são professores e estão passando por essa experiência, né, bastante nova de aulas remotas, né? Bastante nova, eu quero dizer assim, a intensidade, né?
Não é uma experiência nova, dado que a gente já pratica EAD há muito tempo, já vem nessa modalidade, né? Inserindo pouco a pouco essa modalidade há bastante tempo, mas a gente não tinha tido ainda a ocasião de fazer só isso, né? De transformar toda a nossa atividade em atividade remota, né? Atividade de tela, de teclas, né? Regular todo o nosso tempo de trabalho a partir das plataformas, né? Dos programas, das salas virtuais. E a gente percebeu, né? Isso é uma narrativa que a gente escuta de todos os lados, né? Como isso massacrou a gente do ponto de vista assim do trabalho, né? A primeira impressão que a gente teve lá no início da pandemia foi um certo alívio, né? Opa, não preciso mais viajar, pegar ônibus, né? Gastar tempo no deslocamento, né? Posso fazer tudo em casa. Então tinha assim um certo conforto, né? Mas essa impressão, pelo menos para mim, né? Falando de mim assim, ela não durou muito tempo, né? Logo a gente se deu conta de que o trabalho mediado, né, pelos aparelhos, ele se intensificou absolutamente, né? É verdade, é verdade, é verdade. Não que isso fosse uma coisa nova, porque a gente já vem nesse ritmo, né, transformando a nossa Sim. vida em trabalho há muito tempo. Mas eu acho que esse ano deu assim para a gente uma amostra assim de vida igual trabalho, né? O É, funcionamento da é, gente muito, é. muito, muito o tempo Mais todo. complicado, eu acho, né, André? Acho que É, ficou bem mais complicado porque, de alguma forma, houve uma entrada dentro da nossa privacidade das casas, né? Então, a minha fala, ela se expande pelas paredes, então a família toda tem que ouvir a fala, né? Sabe? Entende? É é, uma coisa assim, né? Isso, e os alunos também, né? Os alunos, o professor, ele penetra na sala do aluno lá e fica falando lá, enfim, então é complicado, né? essa questão da privacidade, eu acho que é outro ponto absolutamente importante aí para a gente pensar, né? Como que a tecnologia simplesmente devassou a privacidade, né? Então, quer dizer, você no presencial, falando assim, da experiência docente, né? Você no presencial, você tem ali, né? Por enquanto, as nossas salas não são filmadas, né? Não tem câmeras ali, né? Quando você vai em algumas escolas de criança, né? Você, né, tenha lá a sua criança, né, o seu filho numa escola infantil e o pai e a mãe pode controlar remotamente o que está se passando ali, né? Mas a gente adulto assim dando aula em universidade ainda não tem isso, né? Ainda não tem isso. Mas com a pandemia isso ficou absolutamente normal, né? Porque você grava a aula e a gente tem que colocar o link, né? Da aula, quando a gente vai, por exemplo, publicar o programa, né, o que a gente fez, né, finalmente, assim, né, a gente tem que lançar o... Esse é um aspecto interessante, André, se me permite, porque Claro, claro. eu acho que as instituições, não só, várias instituições, né, existem, elas fizeram muitos seus funcionários migrar para o home office. Mas uma instituição, ela tem também, às vezes, né, uma camada de processos burocráticos, que não são da atividade fim da instituição. Então, esses processos ficaram meio suspensos em algumas instituições. E daí eles foram eletrizados para ficar em cima do pessoal que cumpre a atividade fim, às vezes. Isso gerou um estresse adicional em certas atividades, né? Porque daí a burocracia queria mostrar que funciona, né? Isso é muito problemático, sabe? Porque daí, à medida que passou o primeiro mês, tá, tudo bem. Mas no segundo mês as coisas começaram a chegar, terceiro mês, então já era muitas coisas, questionário, relatório e tudo, sabe? Porque não é só, né? As pessoas. Isso é muito estranho, tá? Então, a pandemia, ela mostrou que os filósofos podem ficar na sua erudição, tá? Que nem o André começou a dizer,
e podem dar essa espécie de uma palestra erudita, né? Eu não sei para quê, né? Eu não assisto, né? Online ainda, pior ainda. Ou podem fazer como o André falou no início, né? Pode falar das coisas, dos fenômenos mesmos, chegar às coisas mesmas, né? Então, a filosofia, ela foi tensionada para sair do seu ambiente, né? Do seu ambiente de comodidade, exato. O senhor gosta do Aristóteles lá e ficar lá? Tá, então tá, vamos lá. Pandemia, Aristóteles, pode falar. Não, isso não. Eu não sei nem ligar a câmera. Não sei nem ligar. Então, não. Daí não funciona, né, tia? Daí não. Acho que não. Exatamente. E aí a questão que se coloca, né? Bom, você está trabalhando bastante isso há muito tempo sobre ética e tecnologia, né? Como que a gente coloca questões éticas quando a gente tem que lidar com máquinas que aprendem com elas mesmas, né? Com inteligências que têm uma velocidade de processamento muito maior do que a inteligência humana, enfim. Então, todas essas notícias que começam a chegar de máquinas racistas, de robôs nazistas, né? Então, tudo isso aí como uma espécie de pequena, né, de palhinha assim do que virá, né, digamos assim, do que já está aí e do que vai se intensificar provavelmente, né? Outra coisa muito interessante é essa questão do crédito social, né? Provavelmente vocês assistem o Black Mirror, né, aquela série do Netflix lá que faz muito sucesso, e recentemente eu assisti um dos episódios que é exatamente isso, tá? Você descreveu essa realidade que está acontecendo na China, e esse episódio que eu não me recordo o nome, mas as pessoas vão sendo pontuadas o tempo inteiro, né? E conforme a sua pontuação, elas entram ou não nos lugares, elas têm exato. Né? Então é exatamente isso, Lá é o governo municipal. Governo municipal e na China, cada cidade que está fazendo essa experiência, são 43, pelo que eu tenho informação, elas elegem os seus próprios atributos. Então, elege o que vai dar recompensa vai ser isso, e elege o que vai dar punição vai ser isso. Então, tem diferenças de moralidade de cidade para cidade, mas tudo isso é teste. O governo chinês quer implantar um sistema de crédito social para a população, né? Toda, mais de 1 bilhão e pouco, né? 1 bilhão e 300 milhões, né? Não chega a toda a população, mas quer implantar. E daí a pessoa sai com uma média de pontos, né? A última média que eu estava vendo, a pessoa começa com 600 pontos e o máximo que ela pode alcançar é 1.300. Então, conforme ela vai agindo, aumenta ou diminui a pontuação dela. E daí viajar para outra cidade vai depender da pontuação, não é do dinheiro. Comprar algum produto vai depender da pontuação, não do dinheiro. Ou seja, é a lógica do game, né? A lógica do game, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas o capital, o dinheiro começa a subir aí, né? Será que funciona no Brasil? Então, eu vi um cara entrando na contramão recentemente com um Jaguar, né? Um Jaguar. Estava dirigindo um Jaguar, carro importado. Os caras estacionam em vaga de idosos, estacionam a elite é uma das coisas mais bragadamente, às vezes, que não cumpre as regras, é a elite. Né? Então, será que a pontuação vem para cá, né? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente já está vivendo isso, né? Porque você comentou muito bem aí que, né, a gente pega o Uber e pontua, pega o entregador de iFood, pontua, né? A gente é pontuado no nosso desempenho como professor, isso há muito tempo. Então, quer dizer, as instituições internamente, né, dentro de empresas, instituições,
A gente já está fazendo isso e já normalizou um certo comportamento de pontuação, de regular o nosso comportamento conforme a pontuação, a avaliação que a gente recebe. Então, eu tenho para mim que é só uma questão de tempo dessa tecnologia aí né, se espalhar para além dos muros, né, das instituições e começar a ganhar as ruas, enfim, o espaço público. Né? Muito bom, Itamar. Enfim, eu não queria ficar falando sozinho. É interessante que essa coisa que o Itamar falou de cada cidade ter uma moralidade específica, né? Aí acaba gerando a situação de que se tudo muda de cidade numa situação dessa, é basicamente como tu mudar de religião, né? E tu vai ter que aprender a te portar, a conviver e né, sei lá, de representar um papel diferente a cada lugar que tu vá, né, eventualmente. Não é tão profundo assim, mas muda, né? Muda. A pessoa vai ver que uma cidade ela valoriza mais a moralidade no sentido de tu não cometer adultério, não ficar olhando as mulheres dos outros e tal. E a outra não, a outra ela valoriza o sentido de que você pague suas contas, né? E tal, entende? Então muda assim nessa margem assim de moral mesmo, dividindo moral e ética, onde moral é a prática cotidiana, muda em termos de moral, né? Sim. Mas aí vai ter a cidade vai, digamos, fazer uma catalogação ali das suas regras e ela vai ter autonomia para isso, né? Exato, por enquanto tem, Sim. mas é que isso é o ambiente de teste deles que está terminando. Uhum. Então, não sabe se o governo vai fazer uma espécie de seleção de atributos para o país todo, né? Sim. É interessante que tu tem que ter, né? Imagina, tu tem que ter uma noção muito clara de identidade de cada lugar, né? E até do país como um todo para implementar isso, né? Quer dizer, verdade. vamos definir o tipo do brasileiro, por exemplo, né? O brasileiro tem essas tais características, Eu e a não partir sei. daqui, imagina só quem é que vai compor essa comissão no governo atual. Mas eu acho que a nossa elite ela não tem condições de gerar regras que ela mesma queira cumprir. Então, ela não quer cumprir regra nenhuma, a rigor, tá? Então, eu acho que se a elite se reúne e gera um crédito social para ser cumprido toda a população, acho que é ela que não vai cumprir. Esse é o problema, sabe? Uhum. Então, mas a questão é que eu acho que não vai importar se ela não vai cumprir, porque a gente vai achar uma forma de manipular, porque ainda quem controla as máquinas são as pessoas, e as pessoas controlam essas discriminações. Isso é verdade. Elas controlam as discriminações. Se não há por exemplo, lá na China, tem as telas, né? A gente chega pelo que eu vi nos documentários, assisti mais de um documentário, chega numa parada de ônibus, tem ali o teto da parada de ônibus, as paredes, mas numa das paredes tem a tela. E daí a tela tem os rostos das pessoas que estão sendo filmadas dentro da parada e no torno da parada. E daí do lado tem os registros dessas pessoas. Então tem uma certa transparência. Então, se o carro da elite chega e estaciona na faixa de segurança, vai aparecer o rosto da pessoa ali. E daí tu vai ver assim, pô, mas e aí o cara não vai perder ponto? Sabe? Tem essa transparência, assim, é por isso que eles gostam, assim, tem um certo gosto, porque aquele que gosta de levar vantagem, ele é filmado, né? Então não tá vendo, né? E daí a pontuação vai oscilando. Quer dizer, implanta um sistema natural de competição, né? Exato. E daí, então, nas empresas, né? Assim, o funcionário que gosta de render mais e tal, e então fica aquela, o cara, né, ganhou mais pontos, enfim, né? É explícito, assim, né? É explícito. Tem essa explicitude, né?
Mas tem uma coisa interessante, Porto Alegre eu tive uma notícia há pouco, né? Faz 1 mês e meio, Porto Alegre vai botar 43 novos pardais, Caetano, na lei de Porto Alegre. Eu fiquei pensando, por que isso, né? Na pandemia diminuiu os acidentes de trânsito e diminuiu o trânsito mesmo na pandemia. Então, por que mais pardais na cidade de Porto Alegre, né? Por que mais Caetano para cuidar, né? Isso aí é preparação de uso massivo de câmeras, porque as câmeras são importantes para fazer o controle. Agora, tudo bem que seja assim. Agora, outra coisa que não é tudo bem é o seguinte, é eu que estou pagando isso, certo? É eu que pago o imposto, estou pagando essas câmeras. Nós estamos pagando isso. Então, nós vamos pagar para ser controlado, certo? Assim, a Liane, por exemplo, se a Liane é governo, eu digo, Liane, pega aqui 100 pila, me controla, porque eu não consigo me controlar. Sabe? Nós estamos pagando para ser controlado, nós vamos pagar pelo nosso imposto. Né? Isso é paradoxal, certo? Pelo menos a gente pode discutir isso, porque a gente paga o imposto. Lá na China, os caras não podem discutir, não, é uma democracia. Mas a gente vai pagar o controle, isso é absurdo. O Itamar, como é que eu queria discutir um pouco assim sobre as formas de resistência, né, diante desse cenário aí que tu apresentas, assim, meio futurista, mas não só, né, porque a gente está nesse ano antecipando, parece, né, bastante. O André Ribeiro, faz tempo que eu não... O André chegou, André vai para aqui, ótimo. Bem-vindo. Quanto tempo? Bem-vindo, André. Bah, nosso colega aí. Então, assim, as formas de resistência a isso, né? Pois é. Por exemplo, o cyberativismo, né? Não só para dentro, né? Vamos dizer assim, pensando nesses hackers, né? Nos caras que manjam bastante do assunto e conseguem, né? Vamos pegar um Julian Assange, né? Uma história aí do Assange, Wikileaks, etc. Mas também o ativismo assim que não passasse diretamente pela tecnologia, né? Como é que tu enxergas? Eu tô querendo ter a chance, né? Ter o direito assim de sonhar pelo menos com um mundo onde a gente ainda vai poder resistir, né? De alguma forma, né? Seja porque vai brecar o sistema, né? Sabotar o sistema, sabotar não, né? Porque não é mais o tempo da indústria. Mas, enfim, hackear, né, invadir o campo das informações estratégicas, ou seja, porque, de alguma forma, vamos interromper, parar, né, de trabalhar, enfim, fazer aquilo que o Maurício Lazarato sugere nos livros dele, que é a ideia da não ação, né, do não trabalho. Não ação. Uhum. Sim. Né? Então, isso como forma, vamos dizer assim, como forma de resistência política, né? Pensando na questão do biopoder, na questão do controle e nessa tendência totalizante, digamos aí, como você pintou aí para a gente aí da tecnologia. Sim. Olha, é uma pergunta difícil, tá? Por causa das pesquisas que eu faço, elas sempre voltam muito para o âmbito da tecnologia mesmo, né? Então, as saídas, né? As saídas que eu vejo, elas estão mais ou menos nessa direção tecnológica. Mas, se a gente vai pensar, se você me permite pensar um pouco fora disso e especular a respeito, a forma de resistência que a gente pode ter, ela deve ter alguns motivos que nos levem assim, alguns motes, alguma espécie de impulsos que nos devem conduzir. Né? A ação mesmo de resistência, ela pode ser diversa, né, conforme a circunstância, mas os motivos pelos quais ela pode nos conduzir a resistir, né, de uma forma não tecnológica, esses motivos teria que especular a respeito, e eu diria que
seriam dois, tá? Basicamente. Primeiro, gostar. Nós temos que gostar das pessoas, tá? A nossa relação com a tecnologia faz que nós nos distanciamos das pessoas. Distanciamos dos filhos, distanciamos dos cônjuges, distanciamos dos amigos. Então, nós temos que gostar das pessoas. E gostar das pessoas de uma forma assim profunda significa gostar de si mesmo. Então, nós temos que partir por uma espécie de prática desse amor e desse gostar das pessoas, tá? Que é um investimento no ser humano, tá? Investimento no ser humano. E esse é um dos impulsos. E o outro impulso é o impulso da desconfiança. O impulso da desconfiança é porque nós não podemos prescindir da tecnologia. Então, o WhatsApp está perto de nós, o Google Meeting está perto de nós, o e-mail está perto de nós, está tudo muito próximo de nós, então a gente não pode prescindir disso. Então, nós temos que ter um lado que é o lado da desconfiança. Saber que nós sempre estamos cedendo muito mais do que a gente imagina para as plataformas. Então, isso é só isso. Isso não deve, em princípio, nos perturbar, porque à medida que a gente pratica o gostar das pessoas e vai em direção ao humano, não em direção ao hardware, não em direção ao software, mas em direção ao humano, a gente aumenta mais o nosso prazer, né, na nossa vida, e a desconfiança vira só uma ferramenta mesmo, como ela tem que ser. Eu não sei, esses são os motivos que fazem com que a gente tenha uma resistência em circunstâncias distintas. Eu gostei demais dessa sua ideia aí do amor, né, de uma reaproximação, né, e como está interessante, eu não sei sei como é que tu está pensando isso, assim, na experiência que a gente está vivendo, porque, assim, de minha parte, eu tenho pensado muito nisso, sabe, assim, no valor que tem a proximidade mesmo, né, e como, pensando nessa relação com o tempo, né, a gente teve, a partir do mergulho nessas tecnologias agora nesse ano, o tempo da gente totalmente saturado, né, quer dizer, tudo é sala virtual, tudo é mensagem, tudo é transmissão de informação, de dados, de maneira que entre o acordar e o dormir a gente passa, né? Vamos, né? Observar isso. A gente passa assim a maior parte do tempo em contato com os aparelhos, né? Tentando suprir alguma coisa que a gente perdeu pelo fato de que está isolado. E eu tenho para mim que o que a gente perdeu foi exatamente isso, né? Tem alguma coisa que, digamos, nos salva, né? Que é essa proximidade, o que acontece quando a gente encontra as pessoas. De alguma forma, por mais que o tempo da gente normalmente esteja saturado, né? Vamos supor que a gente esteja frequentando as instituições e trabalhando normalmente, sem vírus, né? Sem coronavírus, a gente vive bastante assoberbado, né, de tarefas. Mas, não sei, o fato da gente encontrar as pessoas, da gente ter a expectativa de encontrar os outros, de alguma forma nos salva. Né? Exato. Por mais que a gente enche o saco, por mais que a gente sature né, do contato social, porque ele de fato, né, chega um ponto que a gente satura, que a gente quer ficar no nosso cantinho, mas Sim. tem alguma coisa que acontece ali que é uma produção de tempo favorável à vida. Exato. E que a tecnologia interrompe isso. Né? Exato. E agora, André, incrível pareça, dentro desse contexto, não tem o presencial, então o que aconteceu? O trabalho veio para dentro de casa. O trabalho dentro de casa, ele vai forçar eu parar para pensar, não, peraí, porque dentro de casa era o lugar que eu estava livre, né? Agora você não está livre, está meio livre. Tem metade livre, metade não livre, né? Então... o André vai sair ali, André. Ah, tu tá na Olimpíada, que legal, beleza, hein? Obrigado, André, por ter vindo aí. O André é o nosso, muito meu amigo, ele participa do grupo Filosofia Codificada, que eu mencionei para vocês. Obrigado, André. Grande figura, grande professor.
Eu acho muito difícil conciliar democracia e essa ideia do crédito social. Eu acho que as duas coisas não conseguem conviver. Ah, é, do crédito, né? Será que os alemães não vão fazer isso? Acho que eles não vão. Eles já fazem um pouco de crédito social, será? Ah, não sei, eu acho complicado, porque aqui essa ideia do desenvolvimento da personalidade, da privacidade, isso aí é muito forte, né? É forte, Então, né? Forte. eu não sei, essa ideia me parece que combina muito com totalitarismo, né? O modelo Mas com chinês, né? democracia fica difícil. Democracia para poder manifestar ideia que seja contra aquilo, contra as regras, né? E tem que ter espaço. E aqui me parece que não tem isso. Bom, claro, não tem. Vamos ver. Mas o crédito social, ele inibe, né? O crédito social, ele faz com que a pessoa tenha que ficar dividida na cabeça dela. Ela pensa assim, eu vou ter que sair de casa agora, vou começar a ser filmado. Né? O corredor do meu prédio já tem uma câmera me filmando. Então a pessoa começa a ficar dividida, né? Então, mas também o fator de implantação do crédito social, ele começa com essa associação com dinheiro, certo? Então, tem uma pontuação do crédito, mas tu tem dinheiro, então, para fazer determinada coisa, tu precisa de N pontuação, não precisa só de dinheiro. Então, essa associação é fatal. Essa associação é fatal. Tá? Porque é como você misturar água e óleo. Tá? Um é a pontuação social e outro é o dinheiro. Se você manejar bem aquele tonel, de um lado vai sair só o óleo e vai ficar só a água. Então, os dois não são a mesma coisa, crédito social e dinheiro. O dinheiro é muito mais flexível que o crédito social. O crédito social é muito mais biopolítico e explosivo sobre a personalidade individual do que o dinheiro. É o crédito social. Então, mas as pessoas estão gostando, tem chinês que está gostando do crédito social. Então, eu acho que essa associação entre os dois é uma questão de você virar o barril de uma forma adequada para tirar um e vai ficar só um. E eu acho que vai ficar, porque o capitalismo está tardio, eu acho que vai ficar é o crédito social, infelizmente. E as formas de resistência vão ser aquelas assim, a pessoa vai dizer para a esposa ou para o esposo, eu gosto de ti do jeito que eu sou e que tu é, não importa as câmeras. Não importa as câmeras. É esse o impulso da resistência. Porque eles vão estar vivendo sob o crédito social e eles vão dizer assim, não, agora nós vamos fazer uma coisa que é nossa. E não importa as câmeras. Vão perder ponto aqui, azar. Azar. Tem uma coisa mais humana do que a pontuação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu me lembro uns anos atrás, quando o Itamar começou a estudar mais a fundo essa questão de tecnologia, ele começou a colocar esparadrapo na câmera do computador, né? Um esparadrapozinho, né? Porque a gente começou a saber que, independentemente da câmera estar ligada ou não, pode ser que um cara lá, né? André, algum... pode continuar aí, sem querer caiu aqui. Em alguma central de controle esteja nos observando, né? E aí eu me lembro que há uns anos atrás saiu aquele filme do Snowden, onde aparecia exatamente isso, né? Aqueles caras lá, os engenheiros, né, de programação, eles vigiavam a vida das pessoas através das câmeras, né? Então, né, entra no seu computador e aí o Itamar aparece lá com o esparadrapozinho, e até hoje ele tem esse esparadrapozinho nas câmeras dele, né? Quer dizer, ele só liga quando ele vai usar de fato. Se não está usando, ela está fechada ali, né? Então, isso é uma forma realmente de ter uma relação de desconfiança, né? Uma relação assim que estabelece um limite, né? Com essas tecnologias, entre muitas outras formas, né? Eu digo assim, o Itamar, porque é um cara que mergulha a fundo mesmo, né? Nessa questão e conhece, mas nem todo mundo tem habilidade para isso, tem competência ou até interesse mesmo.
eu não tenho, por exemplo, né? Eu não conseguiria me dedicar a entender a ponto de tomar atitudes como a do professor Itamar, né? Com relação às tecnologias. Então, tem que haver alguma forma da gente mexer no nosso desejo mesmo, né? Com relação às máquinas, né? Isso acho que é um caminho, né? Para um cuidado de si, que é importante aí, nessa perspectiva da resistência, né? Pensando nesse tema da tecnologia, né? A gente desejar menos isso, né? Por exemplo, agora vamos entrar de férias, né? E sendo que passamos o ano inteiro, sendo que a gente vai entrar de férias ainda confinados, sendo que passamos o ano inteiro trabalhando a partir dos aparelhos, né, com os aparelhos ligados o tempo inteiro. Então, até que ponto a gente vai ser capaz, né, de empreender isso aí, de fazer mover um desejo diferente, né, para além dessa relação escravizante, né, eu diria, com esses aparelhos, digamos assim, para uma quantidade certamente muito maior, né, da população, eu acho que esse tem que ser o caminho, né? E ao mesmo tempo, um tema que está colocado aí nesse debate é justamente o acesso das pessoas às tecnologias, né? Porque a gente viu que a desigualdade, que não é uma coisa nova, obviamente, se aprofundou radicalmente na pandemia, em função de que certas pessoas têm aparelhos e rede, né? E certas pessoas não têm. E, portanto, essas terão acesso e aquelas não. Então, tem uma outra parte do debate que é você garantir que todo mundo tenha acesso, né? Então, realmente é uma sinuca de bico, né, como se diz, né? Que a gente tem que se defender das tecnologias e, ao mesmo tempo, tem que proporcionar tecnologia, né? De fato, André, permite que eu entre de novo com outro computador, porque sem querer eu cliquei e saí ali. Vou pedir para entrar. Tá. Estou pedindo para entrar agora. Ok. Beleza. Participar agora. Foi. Obrigado, André. Foi. É isso. Tá com o microfone desligado, Itamar. Eu estava tão animado dando uma resposta antes, terminando ela, que eu cliquei ali no... Então retoma. E fechei todos os navegadores. Não, mas nós estávamos falando ali, eu estava dando aquela resposta do crédito social e do dinheiro e do barril. Gostei daquela ideia do barril, né? Agora vai vir as festas, final de ano, é bom comprar um barril. E daí, então, o modo como tu move o barril, tu tira o óleo e fica um só, né? Eu acho que o capitalismo tardio, ele aponta para o seu fim, né? O crédito social é pior em termos de controle do que o dinheiro, né? O dinheiro você tem e faz as coisas. O crédito social, não. Ele é uma chatice. Chatice como se fosse um pai autoritário que a gente introjeta, né? Ou uma mãe autoritária. Porque é a perspectiva do comportamento nua e crua. Né? Nua e crua. É o comportamento. É realmente fazer da população um grande rebanho. Né? Não que isso seja uma novidade, mas isso se assume de uma forma completamente transparente. Né? Aqui no Brasil... Com o aval das pessoas, né? Com o aval das pessoas. Exato. Aqui no Brasil é complicado, porque você falou bem ali, tem pessoas que não têm acesso a tecnologias, né? Então, as pessoas estão... Essas aí vão ser livres. Essas vão ser o quê? Vão ser livres. As analógicas vão ser as livres. Se bem que não vão ter acesso. Elas não vão ter acesso a algumas coisas, né? Não vão ter acesso a algumas coisas. Mas isso é muito discriminador, porque se o sistema prescinde do dinheiro e vai para o crédito social, então ele começa realmente a segregar a população. Porque os caras nunca tiveram acesso à tecnologia, agora nem precisa mesmo eles terem acesso à tecnologia.
Agora, quem está no jogo do crédito social são alguns. Isso é complicado, né? Eu não sei, o chat está funcionando ali, mas o André controla isso, né? Eu tenho vício de professor, quando alguém bota alguma coisa no chat, eu vou lá olhar o que botaram. O Whindersson também tem esse vício? Patrícia, qual a dificuldade será de obrigar as mulheres a serem obedientes, determinar o que as minorias podem ou não conseguir? Nenhuma, né? Exatamente. Um controle total, né? Do comportamento, né? A Patrícia trazendo aí esse tema dos movimentos, né? Enfim. O aspecto da discriminação explícita dentro do crédito social, ele não pega bem, né? Ele não pega bem. Então a pessoa diz assim, não adianta ele estacionar bem o carro, ele não vai ganhar ponto porque é negro. Não, mas esse não é o jogo, né? Esse não é o jogo. Então, se a gente vai implantar assim o crédito social, ele não vai rolar, não vai rolar bem. Então a rigor, nós temos que gostar da coisa, né? Nós temos que gostar um pouco do crédito social, a gente não pode não gostar dele. Então, não vai ser explicitamente discriminador. Ele vai ser discriminador nessas pessoas que não têm tecnologia. De repente vai ter a seguinte fala, eles não precisam mesmo. Não precisam participar desse jogo. Só a cidade de Porto Alegre precisa participar. O resto, não. Caxias também tem bastante dinheiro lá em Caxias. Não precisa... Então é complexo, certo? Ao mesmo tempo, a elite a elite nossa, ela não gosta de seguir regra. Não é uma elite europeia, né? Que segue regras. É uma elite que não gosta de seguir regras. O Itamar, assim, só para a gente ir finalizando, uma questão para ti, assim. Qual é o futuro da filosofia, do filósofo? A gente tem futuro nesse mundo aí que se apresenta? Eu acho que sim. Eu acho que tem bastante futuro porque ele agora as pessoas foram para dentro das suas casas, né? Então, meu ponto de partida para dizer sim é que toda pessoa, basta ser humano, faz filosofia. Então, se é humano, tem filosofia. Agora, que qualidade é essa filosofia? Bom, daí depende da formação intelectual dessa pessoa. Não estou falando de formação acadêmica, mas intelectual. Claro, acadêmica também. Então, a gente tem filosofia de baixa qualidade, de média qualidade, de alta qualidade, de muito alta qualidade. Mas se você tem humano, você tem filosofia. Então, as pessoas foram confinadas, né, nas suas casas, né? Então, elas foram obrigadas a fazer uma parada. E agora o sistema todo econômico, ele tomou um tombo, mas ele já se ergueu. E ele já veio para cima da gente, tá? Então, a gente está assoberbado, tá? No segundo semestre, ele já veio para cima da gente, em geral, não é só professor. Então as pessoas pararam um pouco, mas agora elas estão começando a ficar com esse azáfama no mundo virtual. No mundo virtual, fazer essas coisas virtualmente e tal. A filosofia está na parada, tá? Quando a gente para. Se tem humano, tem filosofia. Então, enquanto nós não formos fazer um upload da nossa mente para o computador, né, se um dia isso acontecer, é provável que aconteça. Eu acho que acontece, porque eu acho que as hipóteses mais produtivas são essas que lançam coisas estranhas, tá? Essa é uma hipótese, eu acho, produtiva. Mas tudo bem. Enquanto nós não sairmos do computador, nós seremos humanos e daí nós teremos filosofia. E esse pessoal da técnica, das exatas, de todas as áreas, eles vão ficar correndo nessa direção, na direção do discurso. Porque a gente já viu, você viu, né? Eu tenho visto algumas palestras em geral que eu vejo na internet das pessoas de outras áreas que estão esgotados, o discurso está esgotado, discurso de administração, discurso de empresarial, ele está esgotado, ele não sabe para onde vai. 5S, quem é que vai fazer? Entende? Então é a filosofia que guarda... Da inovação, né? Tem isso também.
Então a filosofia que guarda um repositório de espaço para a gente. E se tem humano, tu tem filosofia. Agora, não se sabe a qualidade dessa filosofia. Pode ser o cara pegar o violão e começar a tocar, já é a filosofia dele. Né? Agora, a filosofia depende da formação intelectual que a pessoa tem. Né? Então, acho que sim. Agora, quando a gente começar a alterar o humano geneticamente, ou alterar o humano para upload em computador, daí é outra conversa. Então, por isso que eu estou trabalhando nesse grupo que o André Ribeiro está junto, que é o grupo de filosofia codificada, tentar ver como a gente pode transformar em código problemas filosóficos. Aí, transformando em código, a gente já deixa uma bomba de efeito retardado do software, porque quando o software ficar inteligente, ele pode se tornar filósofo também. Essa é a hipótese, né? Essa é a hipótese. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com hipóteses ousadas, porque elas são produtivas, né? Mas tudo bem, eu acho que isso aí. Obrigado, André. Foi excelente também. Excelente, Itamar. Queria te agradecer imensamente essa conversa no momento mais que oportuno, né? Que é essa pandemia, e também considerando que nós estamos todos bastante esgotados, né? Chegando aí no final do ano. E então foi muito bom mesmo. Queria agradecer a vocês a participação e até estender aqui, já que esse vídeo depois vai ficar disponível, né? A todo mundo que participou, né, desse programa, não só as pessoas que fizeram as palestras, né, mas a todo o grupo que, né, de forma muito variada, sempre se fez presente e, enfim, está aos poucos cumprindo a expectativa que o nosso grupo teve, né, com esse programa, que é exatamente o da gente formar rede, formar laços, né, estabelecer pontes, diálogos com as pessoas mais improváveis, né, aproximar as pessoas que de outra forma não se encontrariam, né? Então, enfim, né, essa tecnologia, por mais que a gente esteja isolado, ela permite isso, né? Eu conheci aqui ao longo desses meses muita gente, né? Foi muito bacana. Então é isso, gente. E dizer que essa foi apenas a primeira edição desse programa. Eu já estou com várias ideias e quero muito contar com vocês, né? Nosso grupo aí, para pensar juntos uma segunda edição, né? Para o segundo semestre. Certamente eu vou procurar vocês, vou querer a interferência, né? A intervenção de vocês para a gente montar esse programa. E é isso. E me despedir de vocês, desejar a todos e a todas um feliz final de ano, né? Que vocês fiquem bem aí com as famílias, apesar do isolamento, que a gente possa juntar forças para que esse ano novo venha melhor, né? Um pouco melhor já vai ser muito bom, né? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Um abraço aí. Um abraço a todo mundo, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tamar. Estava ótimo. Valeu. Obrigado, valeu. Cuidem-se. Muito obrigada. Obrigado, Branca. Obrigada a vocês. Boas festas. Boas festas. Tchau, gente. Um abração.